Estamos recebendo a equipe de missionários americanos. Eles estiveram aqui na quarta-feira. Quem estava aqui na quarta-feira? Alguns estavam. Eles estão aqui na cidade, visitando algumas escolas, ministrando também em outras igrejas, abençoando o povo de Deus aí, trazendo algumas ministrações. E hoje nós temos aqui o pastor Emílio, o pastor Taylor e a Abigail. São três irmãos que estão aqui. Quem vai trazer a palavra hoje é o pastor Taylor. Então, eu quero que teu coração aí esteja aberto para o que Deus vai trazer para você nessa tarde. Eu quero fazer mais uma vez uma oração. Pai, eu quero te pedir agora que essa palavra que será ministrada seja uma palavra poderosa, vinda diretamente de Ti, Senhor, para o nosso coração. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa estar ungindo o pastor Taylor, que eu possa estar ungindo, Senhor, ele, para que ele possa ser simplesmente um canal seu aqui agora, para ministrar para os nossos corações, para a gente receber a palavra que nós estamos precisando nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Taylor, come up here, please. Good evening. Boa tarde, ou isso aí, boa tarde. Não é boa noite ainda. Thank you so much for letting me come speak to you tonight. Muito obrigado por me permitir estar aqui falando hoje com vocês. I came to Brazil last year, Eu vim no Brasil o ano passado and I was incredibly blessed by your church. e eu fui muito abençoado por sua igreja. And I went home and prayed to God, E eu voltei para casa e eu comecei a orar. please let me go back to Por favor, me Cascavel. deixa voltar para Cascavel. And God has blessed me even more this trip. E Deus me abençoou ainda mais nessa viagem. So tonight we're going to talk about a passage in Hosea. Essa noite nós vamos falar sobre uma passagem no livro de Oséias. I want to start by talking about a classic piece of literature. Primeiro eu vou falar sobre um material clássico da literatura. There was a man named Dante, Teve um homem chamado Dante. and Dante wrote a book called The Inferno. O Dante escreveu um livro chamado Inferno. And in that book he talked about hell. E nesse livro ele falou justamente sobre o inferno. And he said that there were levels to hell. E ele falou que existiam ali níveis no inferno. And the lowest level of all, E o nível mais baixo de todos it was for traitors. eram para os traidores. Judas is in the lowest level of hell according to Dante. Então, de acordo com Dante, Judas estaria no nível mais baixo ali do inferno. Why is that? Por que isso? Because an attack comes from an enemy Que o ataque que vem do inimigo and it's expected. é esperado. But betrayal can only come from a friend. Um ataque do inimigo você espera, mas uma traição ela vem de um amigo, normalmente. Betrayal can only come from someone you love and trust. A traição vem daquele que você ama e você confia. If you've ever been betrayed, you know how deep the wound is. Se você já foi traído alguma vez, você sabe a dor profunda que isso é. If you've ever been betrayed, chances are it was by a close friend or a family member. Se você já foi traído, existe uma grande chance que foi alguém da família muito próximo e um amigo muito próximo seu. No one likes being attacked, Ninguém é atacado. but betrayal is a wound that does not heal quickly. Você é atacado por isso, mas a traição é uma ferida que não sara com facilidade. Betrayal can break your heart. A traição quebra nosso coração. In my own life, I've experienced betrayal. Na minha própria vida, eu já experimentei traição. And I know that in my own life, E eu sei então, na minha própria vida, it produced an emotion of hatred. isso produz uma emoção de ódio. I didn't just decide to stop being friends with that person. Eu não simplesmente decidi deixar de ser amigo da pessoa. I hated them. Eu comecei a odiá-la. And that bitterness, Então a amargura it was eating me from the inside out. começou a me devorar aqui dentro. So today we're going to look at Hosea chapter 2. Então nós vamos ver agora Oséias capítulo 2. But I want you to understand the context of what's already happened in chapter Mas eu 1. quero que você entenda o contexto disso, que já está acontecendo no capítulo 1. Hosea is a prophet of God, Oséias é um profeta de Deus.
And God has called him to marry a prostitute. E Deus, então, manda Oséias casar com uma prostituta. And immediately you should think, why? E imediatamente você pensa, por quê? We have to understand what a prophet's job is. A gente tem que entender qual é a função do profeta. Whenever you hear prophet or prophecy, Quando você ouvir profeta ou profecia, you think about somebody who's telling the future, predicting the future. você pensa em alguém prevendo o futuro. It's not that that didn't happen, Não é que isso não acontecia, because it did happen, que acontecia. but that's not actually the point of a prophet. Mas isso não é um ponto principal do profeta. Prophets had two jobs. Os profetas tinham duas funções. Prophets were called truth tellers. Eles eram ditos que eram os que diziam que traziam a verdade, entregavam a verdade. Their job was always to tell God's people how God felt about them right then. A função deles, o trabalho deles era dizer como Deus se sentia acerca do povo naquele momento. Every time you have a pastor Sempre que você tem um pastor who preaches God's word que prega a palavra and tells you the truth about how God feels about you, e fala a verdade sobre como Deus vê você, he is prophesying to you. ele está profetizando sobre você. The second task of a prophet Então, a segunda tarefa do profeta is to call God's children back to God, é chamar os filhos de Deus de volta para Ele, away from sin. longe, para se afastarem do pecado. This is also what your pastors do. Isso também é o que os pastores fazem. They come up here during the service Então eles vêm aqui no culto and they say God loves you, e dizem, Deus te ama, but he hates your sin. mas Ele odeia o seu pecado. Come back to him. Então volte para Ele. That's prophecy. Então isso é o trabalho de uma profecia, é um that trabalho was- de um profeta. And that was prophecy even in the Old Testament. Então no Velho Testamento nós temos muitas profecias. So in the book of Hosea, Então nesse livro de Oséias, God is going to use Hosea's life and marriage então ele vai usar a vida de Oséias e o seu casamento to teach Israel a lesson. para ensinar uma lição a Israel. So when we talk about Hosea's wife, her name is Gomer. Então nós vamos falar agora sobre a esposa de Oséias, que o nome dela é Gomer. I want you to understand we're also talking about Israel. Então nós estamos falando também sobre Israel. And when we talk about Hosea's children, Quando fala então sobre os filhos de Oséias, we're also talking about the children of God. então está falando também sobre os filhos de Deus. So the first thing we're going to see Então a primeira coisa que nós vamos ver is rejecting God. é a rejeição a Deus. And we're going to read chapter 2, verses 1 through 5. Então nós vamos ler aqui o capítulo 2, versículos de 1 a 5 de Oséias. Está aí na tela, se você quiser ler também direto na sua Bíblia. Chamem a seus irmãos, meu povo e as suas irmãs, minhas amadas. Repreendam sua mãe, repreendam-na, pois ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Retire ela do rosto a aparência adúltera e dos meios dos seus seios a infidelidade. Do contrário, eu a deixarei nua, como no dia que nasceu. Eu farei dela um deserto. Eu a transformarei em terra ressequida e a matarei de sede. Não tratarei com amor os seus filhos, porque são filhos de adultério. A mãe deles foi infiel, engravidou deles e está coberta de vergonha. Pois ela disse, irei atrás dos meus amantes, que me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida. So we start by addressing Hosea's children. Então, esse texto está falando para os filhos de Oséias. And they're being told to plead with their mother. Eles estão dizendo para então direcionar a sua mãe, falarem a sua mãe ou adereçarem a sua mãe. And this is God's children Então nós podemos trasladar isso para os filhos de Deus, being told to plead with their nation or the nation of Israel. para que eles então direcionassem a nação de Israel. Because Israel, or Gomer, Porque então Israel, que é uma figura da esposa de Oséias, a Gomer, is choosing their sin. está escolhendo pecar, They are rejecting God. está rejeitando a Deus. I want you to see in verse 2, two body parts are mentioned. Eu quero que você veja aqui no versículo 2, duas partes aqui. And these two body parts are intentional. They're saying something in the Old Testament. Então está dizendo alguma coisa aqui no Velho Testamento. The first one is her face. Primeira coisa é a sua face. This represents her intent to sin against God. A aparência adúltera representa a intenção de pecar contra Deus. And the second one is her breast. Então, depois fala sobre os seios.
And this is representing her perverse actions against God. E representa os atos perversos contra Deus. So she's not rebelling by accident. Então ela não está sendo rebelde por acidente. She's not falling into sin because she doesn't know better. Ela não está caindo no pecado porque aconteceu. She's choosing with her mind Ela está escolhendo com a sua mente and with her body e com o seu corpo to act in sin. se agir no pecado. And in verse 3, God says he's going to expose this sin. No verso 3, ele fala que vai expor o pecado. And let's look at what God says about his discipline in verses 6 and 7. No verso 6 e 7 diz o seguinte: Por isso bloquearei o caminho dela. Bloqueei o caminho dela com espinheiros e a cercarei de tal modo que ela não poderá encontrar o seu caminho. Versículo 7. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então ela dirá: voltarei para o meu marido como no início, pois eu estava bem melhor do que agora. Why does God expose our sin? Por que Deus está expondo o pecado, o nosso pecado? Why does God discipline us? Por que Deus nos disciplina? Because he loves us too much to let us live in sin. Porque Deus nos ama tanto que Ele não pode nos deixar no pecado. See, God knows that sin is trying to kill you. Porque Deus sabe que o pecado vai te matar. And he wants it to hurt just enough E Ele quer deixar você, that you don't stay there. Ele te ama tanto para que você não esteja lá. It's like the pain response to touching something hot. É quando você, por exemplo, encosta em alguma coisa quente. If you put your hand on a burner and felt no pain, Se você colocar a sua mão em algo muito quente e não sentir dor, you wouldn't pull your hand back, você não vai colocar a sua mão ali. and it would get worse. Você vai manter a sua mão ali e a coisa vai ficar complicada. God wants you to feel the pain of sin Se você não sentir dor quando está queimando, vai ficar complicado. E Deus então quer que você sinta a dor do pecado, so that sin doesn't steal you from him. para que você então não fique lá no pecado. Now look at verses 8 through 13. Versos 8 até 13. Ela não reconheceu que fui eu quem lhe deu o trigo, o vinho, o azeite, quem a cobriu de ouro, de prata, que eles usaram para Baal. Por isso levarei o meu trigo quando ele ficar maduro, e o meu vinho quando ficar pronto. Arrancarei dela minha lã e meu linho, que serviam para cobrir a sua nudez. Agora vou expor a sua lascívia diante dos olhos dos seus amantes. Ninguém a livrará das minhas mãos. Até o 13. Pode passar, por favor. Está aqui na minha mão. Isso. Volta para o 11. Por favor. Vamos passar. Isso. Acabarei com a sua alegria, suas festas anuais, suas luas novas, seus dias de sábado e todas as suas festas fixas. Arruinarei suas videiras, suas figueiras, que segundo ela foi o pagamento recebido de seus amantes. Farei delas um matagal, os animais selvagens a devorarão. Eu a castigarei pelos dias em que ela queimou incenso aos Baalins. Ela se enfeitou com anéis e jóias e foi atrás de seus amantes. Mas de mim ela se esqueceu, declara o Senhor. I want you to see how bad things have gotten. Eu quero te mostrar como complicado as coisas ficaram aqui. The end of verse 5 is actually stolen from a Baal chant. No verso 5, ele fala que ele... Say again. Okay, say again. The end of verse 5 is stolen from a Baal cult chant. Ok. No versículo 5, ele está dizendo que ele roubou, ele saiu da cultura de Baal. See, at the end of 5, Gomer is chanting a worship song to a false god. E aqui nesse texto diz que Gomer, que é a esposa de Osés, estava adorando a Baal. And what we see at the end of, or in 8 through 13, Dos versos 8 a 13, is that Israel is using God's blessing in their life to rebel against him. Que Israel estava usando as bênçãos de Deus, as próprias bênçãos de Deus, para se rebelar contra ele. Israel is taking the good things God has given them Israel estava pegando as coisas boas que Deus já tinha dado a ele and worshiping Baal. e estava adorando a Baal, ou aos demônios. And God says no more. E Deus falou: chega. He says, I will let them feel the consequences of their sin. Eu quero que ele sinta, Israel sinta a consequência do pecado. And then we see the worst accusation of all.
E então agora vem a pior acusação de todas. God says, they forgot me. Eles dizem, Deus disse, eles me esqueceram. See, the hope we have in life Então, o nosso comportamento na vida, is that on Judgment Day, no dia do julgamento, God will remember us. Deus vai se lembrar da gente. And He tells us that He will remember those Ele diz que Deus vai se lembrar daqueles who in this life que nessa vida remember Him. se lembraram dele. And Israel has forgotten God. Mas Deus esqueceu, aliás, Israel esqueceu de Deus. I want you to see that all sin Eu quero que você saiba que todo pecado is actually about forgetting who God is. tem a ver com esquecer quem Deus é. Think with me about the Garden of Eden. Pensa comigo sobre o Jardim do Éden. They were told by God, Deus disse a eles, I will provide everything you need. eu vou prover tudo que você precisa. And the very first thing the enemy ever says A primeira coisa que o inimigo disse, is, did God really say that? ele disse o seguinte, realmente Deus disse isso? And when he questioned God's character, E ele então questionou o caráter de Deus. and Adam and Eve forgot who God was, Então eles esqueceram, Adão e Eva esqueceram quem Deus era. they chose sin. Eles esqueceram quem Deus é, escolheram o pecado. See, why do we steal? Então, por que nós roubamos? Because we don't believe God will provide. Porque nós não cremos que Deus vai prover. See, why do we attack? Por que nós atacamos? Because we don't believe that vengeance is the Lord's. Porque nós não cremos que a vingança vem de Deus. See, why do we have sex outside of marriage? Por que nós temos, às vezes, por que nós temos sexo fora do casamento? Because we don't believe in a God who's intimate with us. Porque nós não cremos que Deus tem uma intimidade conosco. All sin Todo pecado is about a broken picture of God é sobre que nós criamos uma figura quebrada de Deus inside your soul. dentro da nossa alma. Now, I want to talk again about when I was betrayed. Então, eu quero falar sobre quando eu fui traído. You know what the last thing I wanted to do when I felt betrayal was? Sabe a última coisa que eu queria fazer quando eu me senti traído? The last thing I wanted to do was get that person back in my life. A última coisa que eu queria era trazer aquela pessoa de volta para minha vida. The last thing I wanted to do was show that person love and bring them back. A última coisa que eu queria fazer era mostrar amor para aquela pessoa e trazer de volta. What I really wanted was revenge. O que eu queria mesmo era vingar, a vingança. But let's look at the tone that God takes Mas agora vamos ver o tom que a coisa fica, que Deus dá as he is being betrayed. quando ele foi traído. We're going to read 14 through 20. Vamos para o versículo 14 agora. Portanto, vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e vou falar-lhe com carinho. Ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Açor uma porta de esperança. Ali ela me responderá, como nos dias da sua infância, como no dia que saiu do Egito. 15 to 20. Até o 20. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, não me chamará mais meu Senhor. Tirarei dos seus lábios os nomes dos Baalins, seus nomes não serão mais invocados. Naquele dia farei em favor deles um acordo com os animais do campo, com as aves do céu, com os animais que rastejam pelo chão, arco, espada e guerra, eu os abolirei da terra para que todos possam viver em paz. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade e você reconhecerá o Senhor. What I want you to see is in verse 14, Eu quero que você veja aqui no versículo 14, the first word is therefore. a primeira palavra que é portanto. The word therefore connects what's already happened with what's about to happen. A palavra portanto sempre se conecta com o que está antes e com o que está depois. So listen to what this passage is saying. Então, preste atenção no que essa passagem está dizendo. Because of Israel's sin, Por causa do seu pecado, therefore, portanto, I'm going to show her love. eu vou mostrar agora amor para você. How can this be possible? Como que isso pode ser possível? God completely turns, Deus completamente muda o sentido. and instead of showing rejection back, Ao invés de mostrar rejeição de volta, instead of giving anger and hatred, ao invés de estar odiando e estar ele mostrando raiva, he says, because of sin, ele diz, por causa do pecado,
Therefore, portanto, I will love. eu vou amar. It says he's going to lure her away. Ele está falando, eu vou fazer uma coisa inversa. Now, this picture is actually very sweet. Essa figura é bastante doce. It's a picture of a husband É uma figura de um marido, going to get his wife, foi buscar a sua esposa, who's fallen in with bad people, que estava lá adulterando com mais pessoas, and steal her back. e traz a sua esposa de volta. He's going to take her to a private place, Então vai colocar num lugar privado, seguro, and he's going to speak tenderly to e her. vai conversar de forma mansa e suave com ela. He's going to show her love. Ele vai mostrar amor. See, God does not want to hurt us. Deus não quer nos trazer dano. God's discipline is designed to bring us back. A disciplina de Deus, ela é feita, ela é desenhada exatamente para nos trazer de volta. And his tender love E o amor suave is designed to keep us forever. é feito, então, isso existe para nos manter para sempre. I don't want you to miss what's happening in verse 18. Eu quero que você veja o que acontece no verso 18. God is peeling back the curtain a little bit. Ele está ali, segue. He's pulling back the shroud. Ok, está abrindo ali as cortinas novamente. And he's showing us heaven. Está mostrando ali os céus. He's saying, I'm going to draw you back. Ele está falando, eu vou trazer você de volta. I'm going to keep you forever. Eu vou te manter para sempre comigo. And I'm going to take you with me to heaven. E eu vou te levar comigo para o céu. Let's look at what happens next. Então vamos ver o que acontece depois disso. 21 through 23. Aí vem o versículo 21. Naquele dia eu responderei, declara o Senhor, responderei aos céus e eles responderão à terra. E a terra responderá ao cereal, ao vinho, ao azeite. E eles responderão a Jezreel. E eu plantarei para mim mesmo na terra, tratarei com amor aquela que chamei não amada. Direi àquele chamado, não meu povo, você é povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. Okay, we just went from, Então vamos lá. they forgot me, Eles me esqueceram. to now they're saying, you are my God. Então estão daquele ponto, eles me esqueceram, mas agora vocês são o meu povo. I want you to understand the greatest possible thing that can happen in your life. Eu quero que você entenda a coisa maior coisa que pode acontecer na sua vida. Don't get me wrong. Não me entenda errado. I hope that you find healing physically in your life. Eu quero que você seja curado também fisicamente. I hope that God blesses your family and your children. Eu quero que Deus abençoe sua família, os seus filhos. I hope that God blesses your business and all that you do in work. Eu quero que Deus abençoe os seus negócios e tudo que você faz no seu trabalho. But the greatest thing that can ever happen to you in your entire life Mas a maior coisa que pode acontecer na sua vida inteira is that you can truthfully call God é que você pode realmente chamar Deus de Pai your God. e o seu Deus. Because when God is your God, Porque quando Deus é o seu Deus, no matter how bad this life is, não importa os problemas que existam na vida, you have an eternity to go. você tem uma eternidade, à vista. Now, we're going to look closer at how all this connects to Hosea. Então vamos ver mais o que aconteceu com Oséias. Read chapter 3, verses 1 through 5. Aí vem o capítulo 3 de Oséias, versículos de 1 a 5. O Senhor me disse, vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar dela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. E eu lhe disse, você viverá comigo por muitos dias. Você não será mais prostituta, nem será de nenhum outro homem, e eu viverei com você. Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei, sem líder, sem sacrifício, e sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal, e sem ídolos da família. Depois disso os israelitas voltarão, e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, o seu rei, virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. He tells Hosea to go get Gomer. E ele diz para Oséias, vai lá e resgate Gomer. In my life, this is the worst possible thing I could have been told. Na minha vida, isso seria a pior coisa que seria dito para mim. To go get the person that betrayed me. Vai lá e resgatar a pessoa que me traiu, To go bring them back. trazer de volta. And yet, Hosea goes, E mesmo assim, então, Oséias vai and he literally has to
buy his wife back. E literalmente ele tem que comprar a sua esposa de volta. She's gotten herself in so bad Ela estava tão mal that she has literally sold herself into a slavery. e ela simplesmente foi vendida como escrava. And Hosea goes and redeems her. E Oséias vai lá e resgata And what we ela. see here is the picture of redemption God has. E aqui nós vemos uma figura da redenção de Deus. And at the end of chapter 3, E no final do capítulo 5, we get another description of heaven e tem outra aqui descrição dos céus. and the perfect rule of God. E o perfeito reinado de Deus. I have experienced betrayal in my life, Eu experimentei traição na minha vida. and it devastated me. E isso é devastador. I've never been more depressed. E eu fiquei impressionado. I've never been more defeated. Eu nunca fiquei tão derrotado, tão devastado como naquela época. Until I read this passage. Até então que eu me deparei com essa passagem. Because do you know what devastated me even more? Porque você pode estar muito devastado. When I realized I'm not Hosea in this story. Mas eu estava tão devastado, mas eu não percebi que Oséias tinha essa história. I'm Gomer in this story. Na verdade, eu não era Oséias, eu era o Gomer nessa história. See, Hosea represents God in this Que Oséias story, representa aqui Deus na história. and Gomer represents me. E Gomer, a esposa, representa eu. All of the pain of betrayal that I've ever felt in my life, Toda a dor da traição que eu senti na minha vida, I did that to God. eu levei aquilo para Deus. You have done that to God. Você fez isso para Deus também. See, the reality is this. A realidade é a seguinte: The searing pain of betrayal that you felt, a dor que você sente na traição que você recebe, you caused God that pain. você então causa a Deus uma dor grande quando You've- você peca. You've used his blessings to worship the world. Você usa as bênçãos de Deus para adorar coisas do mundo. You've forgotten him. Você esqueceu de Deus. You've been unfaithful to him. Você foi infiel a Deus. And this is the gospel of Jesus Christ, Esse é o evangelho de Jesus Cristo, that he brought you back, que Ele está trazendo você de volta, that he still wants you, que Ele ainda quer você. that he speaks gently to you, Ele está falando suave com você, that he loves you. que Ele ama você. The question is this: A pergunta é a seguinte: is he your God? Ele é o seu Deus? As for me and my house, Porque eu e a minha casa, we will follow the Lord. nós serviremos ao Senhor. The question is, A pergunta agora é essa: will you? você vai servir ao Senhor? Let's pray. Vamos orar. Lord God, Senhor Deus, thank you for your redemption. muito obrigado pela sua redenção. Thank you for your loving kindness. Muito obrigado pelo seu amor tão Thank suave. you that in spite of us, Muito obrigado que embora nós sejamos desse jeito, thank you that in spite of our sin, embora nós tenhamos pecado, in spite of our brokenness, embora nosso coração quebrado, that you came to get us, embora nossa vida quebrada, o Senhor veio até nós. that you loved us so much, E o Senhor nos ama tanto that you died for us, que o Senhor morreu por nós, that you purchased us, que o Senhor nos comprou. and that we no longer have to be slaves A gente não tem que ser mais escravo, because of your great love. por causa do seu grande amor. I pray all these things in your name. Eu oro no nome de Jesus. Amen. Amém. Eu queria que a banda subisse por um minuto, por gentileza. Thank you, Taylor. Thank you so much for your word. Eu queria que você considerasse essas palavras que ele acabou de trazer. Que quando nós pecamos, nós traímos a Deus. Foi isso que aconteceu com essa história de Oséias e a sua esposa. Ela, na sua devassidão, ela traiu o profeta Oséias. E aí Deus falou: vai lá e resgata. Vai lá e resgata a sua mulher, a sua esposa, que te traiu. Porque eu vou fazer assim com o meu povo. Você pode ficar de pé, a gente vai cantar uma canção.
Talvez nessa noite seja uma noite para você considerar: qual é a minha posição diante de Deus? Qual é a minha posição diante desse Deus de amor que quer resgatar? Ele está com o braço estendido, dizendo: eu quero resgatar. Vamos adorar?